contemporaneidade. Então, boa noite a todos e a todas. O Conselho Regional de Psicologia agradece a presença de vocês. Estamos de forma online, porque estamos vivendo um momento muito triste, né, no nosso mundo atual, que é a questão da Covid-19. Mas, de certa forma, esse tipo de transmissão, né, faz com que a gente tenha pessoas de vários lugares do país e do mundo. Então, nós estamos com mais de 700 inscritos, né, na noite de hoje, e estamos muito felizes com isso. Lembrando que a gente vai estar discutindo sobre a psicologia clínica na contemporaneidade. E aí é interessante que, quando a gente foi discutir sobre esse seminário, muitas coisas já estavam acontecendo, né, relacionado a isso tudo que a gente está passando, mesmo antes da pandemia, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda que realmente precisamos de pessoas que estejam aí, psicólogos e psicólogas que estejam realmente vivenciando e utilizando sempre a ciência. Então, a gente pensou em nomes de pessoas que realmente, psicólogos que estejam aí já com experiência, né? A minha querida Ana Cristina já está aqui. Um abraço, Ana. Depois o Túlio vai apresentar você. Mas eu quero agradecer. Hoje nós estamos muito felizes, porque hoje a gente conseguiu assinar, gente, o contrato com a Quadrix. Então, nós vamos aí abrir um concurso, tá, para a área técnica, para a área de fiscalização, orientação e auxiliar administrativo. E às vezes as pessoas acham, mas o conselho ele não está fazendo nada, o conselho poderia muito bem contratar as pessoas, mas nós somos uma autarquia. Então, precisa de licitação, tudo tem que seguir os trâmites burocráticos, e a gente não podia, até então, contratar, porque tinha uma celeuma na justiça se os funcionários poderiam ser contratados de forma pela carteira de trabalho e CLTista. Então, tem 4, 6 meses que o Tribunal Superior colocou que são CLTistas. E aí a gente fez aí o contrato, o concurso. Então, isso vai auxiliar muito no atendimento, né, de vocês, psicólogos e psicólogas, e futuros psicólogos e psicólogas. Outra questão que é importante dizer para vocês, que estamos muito felizes também, que conseguimos, depois de 30 anos, a gente agora mudou. Olha que interessante, gente, 30 anos, porque o Conselho de Psicologia de Goiás, ele faz 30 anos, junto com 60 anos da nossa profissão, tá? O ano que vem. Então, vocês ligam no conselho e não atendem, não tem isso? Então, só para vocês verem, o lugar, né, que liga e essas coisas tinha 30 anos, então conseguimos também, né? Agora, realmente, vocês vão ter um atendimento mais rápido nesse sentido. No dia 6 de novembro, nós vamos fazer uma força-tarefa para a entrega, né, de carteiras profissionais. Gente, por favor, não é carteirinha não, tá? É CIP, carteira profissional. É muita luta para você poder tirar essa carteira, tá? E aí é interessante que são 800 carteiras, ou seja, 800 psicólogos e psicólogas no mercado de trabalho. E também, para vocês poderem entender, nesse momento aí de quase 2 anos, nós agilizamos, né? Às vezes vocês acham que não é agilidade, de mandar os documentos pela internet e não precisar vir para o conselho. Só que foram mais de 5 faculdades que colaram um grau, né, dos novos psicólogos. Então, nós somos 31 faculdades no estado de Goiás. E nosso staff
são de 14 só servidores efetivos, salvo engano. Então, realmente, a dificuldade é muito grande, mas com esse concurso vai ajudar muito nessa celeridade dos nossos trabalhos. Então, nesse tempo todo, mudamos a questão da orientação. Hoje a gente faz a orientação também de forma virtual. Aí, Túlio, vai ser dia 28, né? A próxima, não é? Túlio é o nosso assessor Dia de 27, comunicação. Watson. Ah, tá. Obrigado. Dia 27, no período matutino, já Isso. enviou as convocações e aí no dia 6 a gente vai fazer aí, né, um mutirão para entrega de todas as carteiras Watson, profissionais. se Oi. alguém tiver em dúvida se foi convocado para essa próxima sessão de orientação virtual, pode consultar a lista dos convocados lá no site do CRP, já está publicado lá também. Ótimo, então já está publicado. Por quê? Porque a orientação é obrigatória pelo nosso CPD, que é o código, né, de que a gente tem que seguir com as resoluções, além do código de ética. Então, o recém-formado ele tem que passar por essa orientação. E aí a gente está fazendo a orientação virtual. Uma outra questão que está acontecendo é que nós ganhamos, né, um concurso para poder fazer um livro sobre a atuação dos psicólogos em relação à pandemia. Então, a gente já mandou, né, Ana Cristina, para os pareceristas, para já corrigir, já logo, logo nós vamos ter um livro. E o que é legal, né, a Andriele também está aqui, o que é legal é que mais de 30 artigos foram enviados, então superou as nossas expectativas. Então, a gente vai ter um material muito rico para que realmente a gente mostre para a psicologia brasileira o que o psicólogo e a psicóloga do estado de Goiás está fazendo. Então, o 10º plenário, ele está muito feliz com todo o processo, estamos cansados, mas estamos seguindo em frente, né? Como diz o meme aí, né? Todo mundo está muito cansado com essa pandemia, mas com certeza a gente está trabalhando e mais uma vez eu agradeço todos os conselheiros do 10º plenário que aí junto com a diretoria não está realmente trabalhando. E os funcionários do conselho que mesmo desgastados, com perdas familiares, com problemas de saúde, conseguindo colocar o conselho aí, né, nas suas atividades. E eu já vi que tem gente do Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos, tem gente de Portugal, tem gente do Brasil inteiro aqui nesse seminário nosso de psicologia clínica, tá? Então, não vou me delongar mais, mas eu acho que é muito importante que vocês saibam o que é que está acontecendo nos bastidores do Conselho Regional de Psicologia. Uma outra coisa que é importante dizer para vocês, que nós conseguimos aí um processo para que a gente tenha um engenheiro para fazer nossa sede, né, gente? Nossa sede, vocês sabem que tem 30 anos que está lá e é muito complicada essa questão de construção por todo esse processo de improbidade ou probidade administrativa, né? Na verdade, é isso que a gente busca, porque o dinheiro é público, o dinheiro é de nós, psicólogos e psicólogas, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse dinheiro. Às vezes as pessoas não entendem, achando que o conselho tem pautas de sindicato, porque a nossa lei é para orientar e fiscalizar, e a gente é impedido, por lei, ter algumas ações que são sindicais, tá? Mas nem por isso a gente fica ali não olhando para esses lugares, tá? A gente tem a Comissão de Empregabilidade, junto com o Conselho Federal, a gente está buscando aí uma lei das 30 horas, a gente já foi vencido uma vez, a lei passou pelo Congresso, pela Câmara, de Senado, mas quando chegou para poder ser efetivada, foi vetado pelo presidente. Tá? As questões relacionadas ao nosso piso salarial, também a gente aí está na luta. Só que está acontecendo no Congresso algumas questões que a gente tem que lutar, que é as questões relacionadas a essa questão
dos direitos, né, para quem trabalha na área de políticas públicas. Então, a gente tem que estar atento. Então, são muitas questões que são importantes que vocês saibam, tá? E eu gostaria também que vocês que estão nos assistindo, que viesse para as nossas comissões, que ajudasse a gente nesse processo aí de fortalecer cada vez mais a nossa profissão. Então, eu termino a minha frase, tá? Com Coríntios, e que foi imortalizada também na voz do Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então vamos aí junto, de mãos dadas, segurar essa profissão, porque ela vem tão aí sendo pisoteada por outros profissionais que não entendem, não compreendem e acham que os processos, né, dos sujeitos, dos sofrimentos, né, psíquicos das pessoas são como um macarrão instantâneo que resolve de uma hora para outra. E não é assim. A gente tem que priorizar os nossos construtos, a nossa epistemologia, independente da visão de mundo que cada um tem, mas nós somos cientistas e não podemos fugir disso e nem da nossa questão maior, que é vinculado à Carta dos Direitos Humanos, que a gente tem que estar trabalhando, sim, com pessoas que são excluídas dessa sociedade. Túlio, é com você. E Ana, muito obrigado, viu, pelo aceite. Eu que agradeço, Adson. Obrigado, Adson. Boa noite a todos e a todas. Então, vamos começar agora, né, com a fala da doutora Ana Cristina Rezende. Ela é psicóloga inscrita no CRP 09 aqui de Goiás e vai falar sobre avaliação psicológica na clínica na contemporaneidade. A doutora Ana Cristina Rezende é psicóloga, com pós-doutorado em psicologia médica pela Unifesp, é doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul e professora adjunta da graduação e pós-graduação estricto sensu da PUC Goiás. Seja bem-vinda, professora Ana Cristina Rezende, uma boa noite e muito obrigado pela presença. Túlio, tem como eu compartilhar um documento, o PowerPoint? Claro, tem sim. É só a senhora ir na opção de Share Screen aí do Zoom. É que você precisa ativar aí para que eu possa... Ah, sim, claro. Eu vou colocar a senhora como... Co-host. Isso. Aí você pode me tirar do co-host, tá? Não tem problema. Pode ficar. Professora Ana Cristina, acredito que já esteja configurado agora. Eu já vou compartilhar aqui. Aí você faz a marcação dos dois, do Libras e dela, por favor? Sim, sim. Professora, lembrando então que a senhora tem até às 7h50 para concluir a fala da senhora, tudo bem? Ana, você está sem som. Não, eu vou começar a falar agora. Tá certo. Então, boa noite a todos vocês. Então, como vocês sabem, eu sou a psicóloga Ana Cristina e é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje à noite. Tenho que agradecer ao nosso presidente, o professor Watson, primeiro pela organização desse evento, junto com toda a equipe, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Agradecer também a profissional de Libras que tá aí com a gente. E eu vou falar de um tema que eu gosto muito, né? E que é o que eu faço. E eu amo o que eu faço. Estar aqui para falar, né, de avaliação psicológica no contexto clínico, para mim é uma honra,
né? Então, eu convido todos vocês para essa palestra de avaliação psicológica na clínica, na contemporaneidade, que é uma grande, fundamental área da psicologia. E a avaliação psicológica, ela encontra-se em plena expansão no país, no mundo, ocupando todos os campos de atuação dos psicólogos, e também, é claro, a área clínica, né? Bem, quando se fala em avaliação psicológica, a gente já sabe que é uma função restrita do psicólogo, né? Nós estamos, então, fundamentados nessa Lei 4.119/62, que regulamenta a profissão do psicólogo, artigo 13, parágrafo 1º, que diz: constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. São vários, dentre eles, o diagnóstico psicológico. E quando se fala em diagnóstico psicológico, estamos falando também de psicodiagnóstico, ou seja, de avaliação psicológica clínica, né? São apenas sinônimos, né? E a avaliação psicológica é esse processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas, instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, quer seja no âmbito individual ou grupal, com base em demandas e finalidades bem específicas, capaz de identificar, né, com um pouco mais de precisão e eficiência em termos de economia de tempo, de custo, o que é mais adequado para o nosso cliente, né? E permitindo, assim, tomar decisões mais racionais, imparciais, justas, aumentando, então, o número de decisões corretas e minimizando o número de decisões incorretas, né? A avaliação psicológica, gente, ela tem sido consistentemente identificada como uma das áreas de competências essenciais em praticamente todos os contextos da psicologia. E, claro, na clínica também. Então, sendo a avaliação psicológica uma expertise exclusiva do psicólogo, a gente pode dizer hoje que o mercado de trabalho do psicólogo clínico, ele está ávido por profissionais que saibam fazer diagnósticos psicológicos, indicação de tratamento, com foco em demandas específicas, elaborar planos de intervenção, orientações profissionais de carreira, identificar pessoas aptas e não aptas para fazer cirurgias, para avaliar a personalidade, o comprometimento cognitivo, afetivo, bem como fornecer feedbacks, né? E avaliar também a efetividade dos nossos tratamentos, né? Bem, um aspecto importante é que para fazer isso, a gente precisa de preparação teórica, né? A gente precisa não só de preparação teórica, mas também de preparação técnica, ética, para atuar nessa área de avaliação psicológica, né? Poucas áreas da psicologia avançaram tanto nos últimos anos quanto a avaliação psicológica. Tanto é que em 2019, a avaliação psicológica ela foi reconhecida como uma área de especialização pelo Conselho Federal de Psicologia. E eu não sei se vocês sabem, mas por ser muito demandada, por ser constantemente solicitada, e por vários profissionais acharem que se fizer o curso de psicologia, eu já estou apto a realizar um processo de avaliação psicológica na área clínica, por exemplo, né? E acabou sendo essa área aquela com mais processos éticos nos nossos conselhos regionais de psicologia pelo Brasil. Até porque, às vezes, falhas técnicas também podem levar a processos éticos, né? Não é porque eu sou uma excelente terapeuta de família ou de criança, ou se eu sei trabalhar muito bem com pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático, que significa que eu já estou apta a fazer processos de avaliação psicológica,
né? Esse já é um excelente começo, sem sombra de dúvida, né? Um grande começo. Você já está lá na frente, sendo um expert em qualquer área da psicologia, né? Nesses temas, por exemplo, né, são super importantes na área clínica. Mas para você fazer a avaliação psicológica, você precisa conhecer as resoluções da área, você precisa ter noção de como é o processo de avaliação psicológica, saber fazer um contrato com o seu cliente, saber cobrar, fazer devoluções e, gente, saber escrever laudos psicológicos, que é um documento de altíssima complexidade e é obrigatório no final de todo e qualquer processo de avaliação psicológica. Então, saber administrar também o tempo, saber utilizar os instrumentos, as técnicas, os métodos específicos de avaliação psicológica, saber, por exemplo, o que é uma fonte fundamental de informação, porque sem ela você não tem um processo de avaliação psicológica, o que é uma fonte complementar de informação. Bem, então, com isso, esse reconhecimento da avaliação psicológica como uma especialidade da psicologia pelo Conselho, acaba propiciando, então, uma maior conscientização dos profissionais sobre a nossa necessidade de nos aprimorarmos ainda mais, né, desses conhecimentos técnicos, éticos, científicos dentro da nossa área. E claro que essa especialização, ela também propicia maior qualidade dos serviços prestados, né? Preservando os princípios de justiça, de proteção dos direitos humanos para beneficiar as pessoas ou grupos, né, de pessoas avaliadas. E na prática, né, o profissional que busca esse tipo de competência, né, de avaliação psicológica e conhecimento específico para atuar na área, com certeza ele também será mais valorizado, uma vez que ele tem uma especialização reconhecida pelo Conselho, né? Enfim. Bem, como eu disse, é importante a gente conhecer os instrumentos, né? O que são fontes fundamentais de informação, fontes complementares, né? Por exemplo, né? Nós temos aqui os testes psicológicos, né, que são considerados fontes fundamentais. Para ter uma avaliação psicológica, no nosso caso, que nós estamos focando aqui na clínica, é importante que tenha pelo menos uma das fontes fundamentais. Eu não preciso ter todas elas, mas para se configurar este processo de avaliação psicológico clínico, né, eu preciso ter ou testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia para uso profissional da psicóloga e do psicólogo. E como assim aprovados, né? Aprovados em função das suas qualidades psicométricas, ou seja, em função das qualidades científicas desse instrumento. E quem atesta isso é por meio do SATEPS, né, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho. Enfim, o sistema é só um sistema online, onde as pessoas submetem os materiais, mas tem toda uma comissão consultiva, pareceristas, né, ad hoc, que fazem a avaliação desses materiais, desses instrumentos. A outra seria entrevistas psicológicas, como também anamneses, que é um tipo de entrevista, e protocolos ou registros de observação do comportamento, né, obtidos tanto individualmente, como também por meio de processos grupais. E temos as fontes complementares, que são técnicas e instrumentos não psicológicos, mas que possuem respaldo na literatura científica da área e que respeitam o código de ética, né, e as garantias da legislação da profissão. E documentos técnicos também, né, tais como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Eu estou falando isso porque isso é bem uma grande confusão dentro da área da avaliação psicológica clínica, por exemplo, né? Eu já vi, às vezes, em cursos que eu ministro, às vezes a pessoa falou assim, ai, professora, eu apliquei o Rorschach numa adolescente.
Aí eu falo, mas o Rocha, ele é um teste psicológico e ele não está aprovado para aplicar em adolescentes ou crianças, né? Tem lá vários sistemas de Rocha, mas nenhum está aprovado para aplicar em crianças e adolescentes. Ah, mas eu usei como fonte complementar. Oi, né? Como fonte complementar, ou seja, também não pode. Por quê? Fontes complementares são técnicas e instrumentos não psicológicos, né? Mas que possuem respaldos na literatura científica. Mas o Rocha, ele é um teste psicológico. E sendo teste psicológico, pode ser o Rocha ou qualquer outro instrumento, né? Ele tem que estar aprovado para aquela faixa etária, para aquele grupo de pessoas. Então, ele não é fonte complementar. Então, olha que interessante. Você acaba cometendo uma falha técnica que, de repente, pode vir a gerar uma falta ética também, né? Uma vez eu ministrando um curso da escala Hare, que é uma escala que avalia psicopatia, e ela é específica para populações carcerárias, ou seja, para reeducandos. Mas aí chegou um aluno na disciplina e falou assim, eu vim fazer esse teste, esse curso, porque eu queria muito aplicar ele na clínica, né? Bem, esse não é um instrumento, né? Então, lá no SATEP, você consegue ver, vamos dizer, é uma fonte lá, né, de informação para toda a população, não é só para psicólogos, e lá fala qual é a faixa etária, qual é o grupo que pode ser aplicado, esses instrumentos, enfim. Então, você precisa refinar não só o seu raciocínio lógico, sistêmico, crítico, clínico, mas também saber integrar os resultados dessas diferentes fontes de avaliação psicológica com as normativas e resoluções da área, né? Com competência para que você também, né, desenvolva a habilidade de redigir documentos psicológicos, mais especificamente o laudo. Ok? Bem, e aí temos a avaliação psicológica online, né? O problema, como o Adson falou, né, é que a pandemia da Covid-19, né, ela nos jogou, assim, para o meio virtual de modo muito brusco, né, em um ritmo bem diferente daquele que já estávamos trilhando aos poucos, né, então o processo de avaliação psicológica inclusive já existia, né, em 2018, uma resolução falando das TICs, né, do atendimento, da avaliação online, mas enfim, com a pandemia, né, talvez aquilo que demoraria uns 15 anos para acontecer gradativamente teve que ocorrer de uma hora para outra, né? E hoje nós estamos em um ritmo frenético para desenvolver instrumentos especificamente para serem administrados de modo online, né? Pensar em um questionário online é fácil, né? Porque a adaptação, né? Ela não é muito difícil passar um questionário de lápis e papel para online, mas o problema é que quem garante que responder ali do lado do psicólogo, lápis e papel, vai dar o mesmo resultado de uma pessoa que vai responder online, às vezes assistindo televisão, às vezes conversando com alguém. Então, né, é preciso, né, ter normas para isso. E sem contar que a maneira como as pessoas respondem um questionário talvez pode modificar um pouco a interpretação. Então, é fácil transportar um questionário online, de lápis e papel para online, mas a quantidade de pesquisa que precisa ser feita para que esse questionário de lápis e papel possa ser utilizado online é gigantesca. Para quem não é da área, não consegue nem imaginar, né? Primeiro, a gente precisa fazer estudos de equivalência, né? Aplicar num grupo de pessoas online, lápis e papel, ver se tem equivalência, submeter isso no conselho. Tem todo um trâmite lá que vai demorar alguns meses. Então,
eu não posso simplesmente pegar um questionário, lápis e papel e transformar esse questionário num Google Forms, né? E falar, vou mandar esse Google Forms para o meu cliente. Não posso, né? Por quê? E se não der equivalência? Se não der equivalência, aí nós vamos ter que fazer muito mais estudos. Aí entra estudos de validade, de confiabilidade, de dados normativos, que exigem coletas de dados também gigantescas para gerar análises estatísticas robustas, né, que vão demonstrar que esses instrumentos são científicos ou não, né? Então, como eu disse, você não pode simplesmente achar que é possível aplicar os instrumentos que antes eram lápis e papel, transformar em um instrumento online que foi delineado para ser aplicado presencialmente e no lápis e papel. É uma falta técnica imensa que pode você pegar um instrumento que antes se aplicava presencialmente e você mesmo adaptar e aplicar online, né? E achar que eu posso usar o mesmo manual. Então, só estudos psicométricos que podem te dar essa informação. Então, aí, né, se for um teste psicológico, tá lá no SATEPSI que a gente vai olhar. Inclusive, a International Test Commission, ou seja, Comissão de Testes Internacional, ela é inflexível, né, a respeito, o respeito às instruções de aplicação de um teste é um requisito fundamental para você garantir a validade dos resultados e reduzir a margem de erro ao mínimo. Então, se a aplicação de um teste for modificada, vai ser considerada como uma nova forma de teste, cuja validade, confiabilidade, dados normativos devem ser cientificamente demonstrados antes de ser utilizado. E a nossa resolução, ela segue também essas orientações dessa Comissão Internacional de Testes, né? Então, tem conforme uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia 07 de 2019, né? É importante destacar que o formato de aplicação informatizada, ou seja, que é mediada por um computador, não significa que é aplicação online. Tem gente que fala assim, esse instrumento ele já é computadorizado, então eu vou usar ele. É diferente, né? O que é online, geralmente é mediado por computador, é informatizado, muitas vezes, né? Mas a gente tem o Rorschach, né, que está sendo estudado, já tem o programa, nós estamos fazendo pesquisas na PUC, em várias outras faculdades do Brasil, fazendo pesquisas com o Rorschach aplicado de modo remoto. Ele não é um teste, vamos dizer assim, totalmente informatizado, né? Tem todo um programa bem complexo, os cartões ficam no programa, enfim, mas a informatizada muitas vezes não exige, né? A aplicação informatizada, ela pode ser muito parecida com a lápis e papel. A diferença é que, ao invés de entregar um papel para o meu cliente responder, ele pode estar do meu lado respondendo no computador. Por exemplo, era o que existia muito antes da pandemia, muitos testes informatizados, o que não significa que a aplicação dele poderia ser online, né? Isso aí precisa fazer estudos de equivalência, se não der equivalência, praticamente se torna um outro teste, né? Então, isso compromete, né, a qualidade técnica do processo de avaliação. Então, nesse contexto, é de suma importância e de responsabilidade dos desenvolvedores de testes, que são os pesquisadores, os laboratórios, as editoras, apresentarem as especificações de administração, ou seja, de aplicação dos testes psicológicos, né? As aplicações de testes mediados por computador ou no formato online, remoto, como a gente está aqui, né? Também deve especificar os procedimentos de acomodação, né? De quem vai responder o teste.
Pensa, você vai aplicar o teste, a pessoa resolve deitar na cama e responder o teste, né? Será que é a mesma coisa dela estar sentada numa mesa? Só pesquisa para informar isso, né? Então, precisa estar escrito como deve ser a acomodação dos avaliados, a descrição do hardware, qual que é a webcam, câmera, o processador, o tamanho mínimo, né, e resolução do monitor, como deve ser o software, né, o espaço que ele ocupa, enfim, né, incluindo informações sobre a conectividade, como, por exemplo, velocidade mínima de internet requerida. Então, no caso de aplicações no formato online, remoto, é necessário também especificar se a aplicação ela vai ser assíncrona ou síncrona. Nós estamos aqui síncronos, né? Com interação entre o palestrante, podendo ter interação também com a plateia. Então, isso é síncrono, né? E aí, o teste online pode ser aplicado de maneira assíncrona também, ou tem que ser síncrona, né? Com a interação do avaliador e avaliado por meio de uma chamada audiovisual durante a aplicação do teste, tá? No caso da aplicação assíncrona, ou seja, quando as pessoas elas não estão em contato, ele responde sozinho na casa dele, né? É necessário especificar o suporte técnico, o qual o avaliando deve recorrer, porque ele vai estar sozinho na casa dele. E se ele tiver alguma dúvida, não tem o psicólogo para ele perguntar, né? Ou tiver algum problema de aplicação, tem que ter um suporte técnico, né? Enfim, vocês sabiam, né? Como eu estava falando, tem o Rorschach Online, hoje a gente está fazendo pesquisa, não está válido para aplicação ainda, né? Isso vai demorar aí mais pelo menos uns 2, 3 anos minimamente, né? Sem contar que os primeiros 18 meses de pandemia, nós estávamos desenvolvendo programas, e os programas são muito complexos, né? Que se ajustam às diferentes plataformas, tecnologias de informação e comunicação, justamente para a aplicação do Rorschach, do Pfister, do Zulliger, né? Então, ficamos desenvolvendo isso. E eu fui uma das primeiras, né, a testar a versão online do Rorschach no Brasil, do Rorschach Performance Assessment System. Gente, o programa acho que ficou pronto. Eu já sabia, né, das especificações, porque aí é tudo diferente, né? Porque você tem que ensinar o seu cliente a usar, né, o computador, a ferramenta. Eu apliquei pelo Zoom, né? Então, às vezes a pessoa não conhece o Zoom. Mas, gente, foi um fiasco, né? Então, para você ver, precisa de treinamento, né? O programa ficou pronto às 14, mas era só um treinamento mesmo para saber se o programa estava funcionando. Às 14h30, eu estava testando em uma aluna da disciplina de Rorschach, né? Mas ela, né, apesar de eu ter todo o trabalho, né, de me preparar, e aí, o cliente não tinha ficado prontas as instruções técnicas para você enviar para o cliente. Eu só sabia as instruções para mim. Eu não sabia muito bem todas as instruções que eu tinha que explicar, né? Aí, por exemplo, eu estava numa plataforma, ela estava numa plataforma antiga, aí a gente descobriu isso logo, e aí ela muda de plataforma. Ela entrou pelo link do Zoom e desinstalou o Zoom. Isso significa que não tinha como ela compartilhar a câmera dela comigo, e eu tenho que olhar para ela, olhar o cartão que ela está olhando. Então, pensa, né? O Rorschach é um teste de manchas de tinta que a gente mostra e a pessoa diz o que aquelas manchas de tinta, com que aquelas manchas de tinta se parecem. Enfim, né? Passado todo, como a gente estava ali treinando, ela sabia, uma aluna da disciplina, né? No final a gente conseguiu se organizar, apliquei o teste, né? E outro detalhe que aconteceu na aplicação, né? Ela se organizou todinha e sentou na cama para fazer. Aí antes de começar, eu falei, onde que você tá? Ela, eu tô na cama. Eu falei, nossa, eu preciso que você esteja numa mesa,
Olha, como você tem que preparar o seu cliente antes. É muito diferente do seu cliente estar no seu consultório, né? Nossa, eu preciso que você esteja numa mesa. Tem como você achar um local aí? Tal. Nesse dia, acabou que a gente só mexeu ali em algumas funções, ela abriu, viu que funcionava, a gente marcou para aplicar o teste no outro dia. Gente, mais uma interferência, né? Ela tinha um cachorrinho, e aí no outro dia estava tudo certo, funcionamos, ela já estava treinada, eu também, entrou tudo direitinho. Lá pelo terceiro ou quarto cartão, o cachorrinho dispara, latir ali perto dela, né? E ele não parava de latir, latia, estava mais alto do que a voz dela. Aí eu falei assim, o cachorrinho é seu? Aí ela falou assim, ele tá aqui, eu já até chutei ele para ver se ele vai embora, ele não foi, né? Ou seja, olha quantas coisas podem acontecer, né? Ou seja, isso é só um detalhezinho, né? Se a gente for falar de avaliação online, né? Muitas coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado para administrar essas questões. Gostaria só de mostrar aqui para vocês uma versão que a gente está desenvolvendo do Fister Online. O programa já mudou um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção, né? Eu acho que eu vou interromper e otimizar o vídeo. Espera só um pouquinho. Vocês estão escutando o som? Tem uma música no fundo. Estamos sim, professora. Aqui do lado vem todos os movimentos que a pessoa fez, mas isso não aparece para a pessoa, é só para vocês verem que o aplicador não vai precisar anotar, né, onde que ela colocou, quantas vezes ela moveu, isso vem no programa automaticamente.
Bem, eu sempre falo, né, que quando a pessoa ela tem um curso de avaliação psicológica na clínica e trabalha na clínica, esse curso, essa preparação, né, mesmo que seja um investimento particular de buscar, né, por meio do estudo, se apropriar desta área, né? Isso era mais fácil na época que eu e o Watson formamos, né? Há mais de 20 anos atrás. Hoje, como eu disse, a área ela tem crescido muito, então é muito difícil a pessoa se apropriar de todo o conhecimento da área de avaliação sozinho, né? Mas o que não é impossível. Mas a avaliação psicológica na clínica, ela costuma ser um upgrade, né? Um plus a mais que você pode oferecer aos seus clientes da clínica, desde que você esteja na clínica e um cliente pensa na seguinte hipótese, né? Você está lá na sua clínica e um cliente chega com a seguinte questão específica, né? Buscando, de repente, respostas mais rápidas, tais como será que eu estou com depressão? Né? Será que essa tristeza minha é depressão? Ou será que eu tenho alguma limitação cognitiva? Por que eu sou tão preguiçosa e não tenho vontade de fazer as coisas como a maioria das pessoas? Essa demanda foi de uma pessoa que, inclusive, né, chegou para mim e quando a gente fez a avaliação, ela estava com depressão tão alta que eu encaminhei ela também para o tratamento psiquiátrico, né? E ela achando que ela era preguiçosa, né? Às vezes chega uma pessoa assim, meu cunhado quer fazer uma vasectomia, será que você poderia fazer a avaliação dele? Ou meu sobrinho vai prestar vestibular, você faria orientação profissional para ele? Ou meu irmão está, sei lá, procurando uma pessoa para avaliar o filho dele, né? Que está com dificuldade, meu sobrinho está com dificuldade na escola e ele não aprende a ler. Parece que ele precisa de uma avaliação neuropsicológica. Um psiquiatra, né, da minha prima, pediu para fazer uma avaliação psicológica dela, porque a medicação não está tendo efeito que deveria, né, e aqui neste caso do psiquiatra nós estamos falando de um diagnóstico diferencial. Às vezes a dúvida é se é um transtorno bipolar ou borderline, de repente é para verificar se a pessoa tem um transtorno psicótico ou bipolar, enfim, né? Uma vez veio para mim uma jovem encaminhada por um psiquiatra que queria saber o diagnóstico diferencial dela, se estava mais para esquizofrenia, antissocial ou bipolar. Esquizofrenia era mais dela, né? Antissocial ou bipolar era mais dele, mas como ela conversou com ele, ele pediu para que na avaliação incluíssem esses 3 aspectos, né? Mas de qualquer modo, uma das melhores formas de você ter uma atuação mais eficaz é você avaliar o cliente antes de qualquer tratamento e ter uma noção do funcionamento dele, né? E assim você pode trabalhar na área ou simplesmente, como eu disse, você pode simplesmente trabalhar também só na área de avaliação psicológica clínica e não necessariamente precisa ser um clínico, mas você pode fazer avaliações psicológicas clínicas e é o que eu faço. Né? Apesar de ter uma formação clínica em psicodrama, eu trabalho exclusivamente com avaliação psicológica, que é uma forma eu trabalho com avaliação psicológica e também trabalho com avaliação psicológica terapêutica, né? Eu lembro de uma vez, esse videozinho é só para vocês terem uma ideia da avaliação terapêutica. Eu lembro que uma vez uma psicóloga me encaminhou e eu fui explicar o que era avaliação terapêutica, porque isso exige, né, o envolvimento do cliente, de quem indicou também. Ela, não, faz só uma avaliação uma avaliação psicológica normal, mesmo porque eu não tenho tempo de me envolver com isso, eu só quero o resultado disso, né? Enfim, então, às vezes, na clínica, né, uma avaliação terapêutica é muito interessante. Por quê? O que é uma avaliação terapêutica? É uma avaliação psicológica clínica que integra a avaliação psicológica já com intervenções terapêuticas, né? Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia.
Oi, eu sou Ana Cristina Rezende, psicóloga e pós-doutora na área de avaliação psicológica e a professora de vocês deste módulo de introdução à avaliação terapêutica. Só para vocês terem uma ideia, a formação completa em avaliação terapêutica consiste em um treinamento de intervenção psicológica breve, e utiliza a avaliação psicológica para ajudar as pessoas a administrarem de modo mais saudável e competente suas vidas. A avaliação terapêutica é um método baseado em evidências científicas e consiste em um modelo semi-estruturado de avaliação psicológica integrado com intervenções de psicoterapia breve. O fato de ser uma técnica semi-estruturada facilita a aprendizagem do aluno, como também favorece o ensino por parte do professor. E você não precisa aprender tudo sobre a avaliação terapêutica para depois aplicá-la de modo completo. Você pode aprender por etapas e ir aos poucos integrando a sua forma tradicional de fazer avaliação psicológica, até você ter a sua formação completa e sentir segurança de fazer todas as etapas. Então, aproveitem este módulo introdutório e lembrem-se que qualquer fragmento da avaliação terapêutica que você aprender, você poderá aplicar e tornar a sua atuação cada vez mais eficiente, acolhedora e propícia a gerar mudanças resolutas na vida de seus clientes. Essa combinação de avaliação e intervenção psicológica tem demonstrado que os seus efeitos na melhora do cliente são maiores que os efeitos das psicoterapias de uma forma em geral, tanto no sentido de diminuir psicopatologia, quanto no sentido de aumentar a qualidade de vida e capacitar os clientes para dar os próximos passos na vida. Os estudos científicos têm apontado que os maiores impactos da avaliação terapêutica na vida dos clientes são principalmente na diminuição dos sintomas, melhora da autoestima, aumento da compaixão consigo mesmos, da funcionalidade no dia a dia e das relações familiares. Além disso, quando se tratam de questões que demandam psicoterapia de longo prazo, os clientes que passam pela avaliação terapêutica tendem a ter mais compromisso e satisfação com seu tratamento, seguem mais as recomendações do terapeuta e dos médicos, fortalecem a sua aliança terapêutica com os psicólogos ou analistas, o que é essencial para a mudança nesse tipo de tratamento, como também aumentam as taxas de comportamentos mais adaptativos e saudáveis. Merece menção que os resultados obtidos por uma avaliação terapêutica de 4 sessões equivalem a resultados de mais de 20 sessões de psicoterapia. Mais especificamente, os problemas clínicos para os quais a avaliação terapêutica provou a sua eficácia foram em casos de depressão, de ansiedade, psicose, transtornos de personalidade, transtornos de estresse pós-traumático, nas automutilações e risco de suicídio, em transtornos alimentares, dores crônicas, transtorno opositor desafiante, problemas conjugais crônicos. Sim, a avaliação terapêutica pode ser aplicada a casais também, em sintomas de perfeccionismo patológico e até sobre a indecisão da carreira. E, finalmente, os tipos de clientes para os quais a avaliação terapêutica tem demonstrado a sua eficácia são em estudantes universitários, adolescentes, crianças, casais, clientes adultos de ambulatórios ou internados, em tratamento de alcoolismo ou adultos infratores. Mas a pergunta é, como a avaliação terapêutica faz isso? Ou seja, quais estratégias a avaliação terapêutica utiliza para ser tão terapêutica e eficiente para mudar os sintomas, os comportamentos e as perspectivas de vida das pessoas? Ok, já vou finalizando, que eu olhei as horas aqui, já estamos no limite, né? Ultrapassando o limite. Bem, falando da avaliação psicológica no contexto clínico, né? Quando você faz uma avaliação, você já tem uma noção daquilo que está por detrás das queixas do seu cliente, né? Uma analogia poderia ser uma dor de cabeça. A pessoa chega, eu vim aqui porque eu estou com muita dor de cabeça, já fiz todos os exames e o meu médico acha que eu tenho alguma questão emocional, alguma questão psicológica, enfim.
né? E a gente sabe que dor de cabeça tem vários, pode vir de ter várias demandas diferentes, né? A pessoa pode estar tendo uma alimentação ruim, ela pode, sei lá, não estar usando óculos, pode ser um problema na coluna, pode ser uma mordida errada, né? Um problema odontológico, mas também pode ser por estresse, pode ser também uma dor de cabeça de uma pessoa que tem, tipo, sintomas psicossomáticos, ela somatiza isso, né, através de dor de cabeça, enfim, né, vários motivos. Ou seja, ao invés de você ficar patinando de um lado para o outro, né, com várias sessões para compreender o funcionamento do cliente, você já inicia esse tratamento conhecendo o funcionamento dele, né, o que pode ser feito para ajudar ele, não só o tratamento adequado, mas como ele pode se ajudar, enfim, né? Entender o que está acontecendo com ele, quais são os tipos de pensamentos, sentimentos e comportamentos que ele precisa melhorar. Isso não significa que ele vai melhorar porque ele está sabendo, mas só de saber, isso já facilita a própria pessoa se ajudar, né? Também falando de avaliação psicológica no contexto clínico, né? Se você já é um clínico e gosta dessa área e quer atuar nela, você já pensou em ter o diferencial de ser capaz de monitorar a evolução do tratamento do seu cliente de modo científico, né? Então, você poderia avaliar o cliente no início e no final do tratamento. E assim você responderia facilmente as questões tais como quais foram os ganhos positivos que a pessoa obteve após um ano de psicoterapia, né? As limitações foram superadas, os objetivos que foram estabelecidos para essa psicoterapia no início do tratamento, eles foram atingidos, enfim. Também, quando a gente também, nesse contexto, como eu disse, faz o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial, você responderia questões tais como, essa pessoa apresenta, né, como eu disse, um transtorno de humor ou um transtorno psicótico, né? As dificuldades emocionais dessa pessoa podem evoluir para um transtorno psiquiátrico, quais são as características de personalidade, sei lá, por exemplo, neuroticismo, perfeccionismo, dependência, autocrítica. Quais das características de personalidade estão mais associadas com a origem e evolução da doença física do paciente? Qual é o nível da depressão nessa pessoa? É leve, é grave, é moderado? Ana, fechando, tá? Já falta 1 minuto para as 19. Por favor, meu bem. Para as 20, né? Para as 20, é. Ok. Falta, esse é o último... são questões relacionadas ao desenvolvimento humano e também para o autoconhecimento, né? Na clínica também a gente busca um maior autoconhecimento, então questões bastante pessoais podem ser frequentes, como o que eu posso fazer para ser uma mãe melhor, porque eu não tenho conseguido obter sucesso nos meus relacionamentos amorosos, porque nos últimos anos tenho me sentido tão aborrecida, entediada com a minha vida, porque tenho tido dificuldades para administrar a minha equipe de trabalho, enfim, né? Isso seria, então, a avaliação psicológica no contexto clínico. Obrigada pela atenção de vocês. Ana, muito obrigado por essa fala tão didática, né, gente? A importância da compreensão, né, da avaliação psicológica e realmente é nesse lugar que a gente faz a diferença em relação às outras profissões. Não sei se vocês sabem disso. Então, como a Ana disse, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado. Amanhã nós vamos ter uma oficina exclusivamente sobre documentos psicológicos, no período vespertino, que vai estar junto o professor de português e um professor da área da avaliação para ver essas questões relacionadas aos documentos psicológicos. Então, vai ser uma oficina de 3 horas. Ana, muito obrigado, quero agradecer. Nós estamos aqui conectados com 143 pessoas, muito feliz, né, nesse processo todo. E agora eu passo a palavra, muito obrigado, viu, Ana? Eu passo a palavra, muito obrigado. Eu passo a palavra para o Túlio apresentar a nossa próxima
palestrante da noite, minha colega do IPOG, a Ana também trabalha no IPOG, muito feliz, fico feliz pelo aceite, né, para essa mesa, né, de discussão, na verdade, também uma conferência. Lisandra, você está por aí, Lisandra? Lisandra, seu microfone deve estar desligado. Lisandra? Ah, tá. Estava desativado, não estava conseguindo ligar. Obrigada. Ô, Boa noite. Obrigado, viu, Lisandra? O Túlio vai falar com você agora, né, Túlio, com você, nosso assessor de comunicação. Obrigado, Watson. Lembrando, então, reforçando também que nós temos vagas ainda disponíveis para os eventos de amanhã, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Conseguimos abrir um novo lote de ingressos e os links para inscrição estão disponíveis lá no site oficial do CRP09, que é o www.crp09.org.br. Então, vamos agora com a fala da psicóloga Lisandra Borges Vieira Lima, que ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia. Ela tem ênfase em avaliação psicológica, formação pela Universidade de São Francisco, USF. A fala da Lisandra vai ser focada na neuropsicologia na contemporaneidade. Boa noite, Lisandra, e seja muito bem-vinda. Olá, Túlio, boa noite. Boa noite, professor Watson. Foi meu professor no final de semana passado, retrasado, no módulo do IPOG, porque também sou aluna do IPOG, né? Estivemos juntos recentemente. Boa noite, professora Ana Cristina. Boa noite, a colega das Libras. Boa noite, pessoal. Né? Agradeço o convite, né? Tanto do CRP 09, também quanto do IPOG. É uma satisfação, né? Numa sexta-feira à noite, fazer o que eu tanto gosto de fazer, que é discutir e conversar, principalmente sobre neuropsicologia. Muito obrigada, Túlio, pela apresentação. Eu consigo compartilhar? Vamos lá. Consegue sim. Estamos todos vendo a sua tela. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui. Bom, claro, né, é um pouco difícil falar depois da professora Ana Cristina, né, que fala com tanta propriedade, aproveitei cada segundo, né, e parece que nós tínhamos conversado um pouco antes, né, porque nós não conversamos, tá, pessoal? Porque nossa fala vai muito ao encontro, né, são áreas completamente relacionadas à avaliação psicológica e à neuropsicologia. Vou falar também sobre a avaliação neuropsicológica. E realmente vocês vão ver, né, que o que eu fui colocando aqui realmente parece que nós conversamos antes, e ela foi, né, dizendo sobre toda essa questão ética, que eu também vou pontuando, e aí nós vamos ver também, né, as aproximações e distanciamentos da avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica, né? Então, a neuropsicologia na contemporaneidade, né? Quais são os avanços e os desafios que nós temos enfrentado, né? E que vamos ainda enfrentar, né? Eu sempre digo assim, nós avançamos bastante na neuropsicologia, na avaliação psicológica, porque são áreas que se conversam muito, né? Mas ainda temos um caminho aí para que a gente, né, vá trilhando. Bom, o Túlio já me apresentou, eu sou a professora Lisandra, né? Minha atuação é aqui na Universidade de São Francisco, eu estou no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista, e minha formação toda voltada para a avaliação psicológica, né? A construção de testes psicológicos, a adaptação de instrumentos para o Brasil. Eu sou professora nos cursos do IPOG de neuropsicologia e também no curso de avaliação psicológica, né? Tenho muito gosto disso, gosto, né, desse assunto, e a minha atuação ao longo aí de 21 anos de formação é a infância, a saúde mental infantil, voltada aí para a avaliação agora, né, mais atualmente, a avaliação neuropsicológica, principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Minha área de estudo e expertise
tem sido, ao longo desses anos todos, a avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista. Né? Eu trabalhei e, recentemente, nós fizemos o lançamento aí do SRS-2, que é um instrumento de avaliação que vai nos auxiliar no diagnóstico, né, na composição do diagnóstico do transtorno do espectro autista, tanto de crianças quanto de adultos. Depois eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, né? Primeiro, para a gente entender aí, né, o que atualmente e para onde nós caminharemos na neuropsicologia, vamos pensar aí qual é a definição da neuropsicologia. O que é a neuropsicologia? Uma área em constante crescimento, né? É a interface, a junção de áreas, né, da psicologia e a neurociência. Na neuropsicologia, nós vamos buscar explicar uma queixa, uma demanda, um comportamento pelo funcionamento do sistema nervoso central. Né? Então, já dá para a gente começar a pensar um pouquinho do que se difere, né, da avaliação psicológica. Aqui a gente vai relacionar o funcionamento do sistema nervoso central. Então, é importante também o conhecimento da neuroanatomia, né, todo o funcionamento do cérebro. A definição aqui, né, deixa eu só abrir o outro slide, a definição dada por muitos autores importantes da neuropsicologia, né, a neuropsicologia é entendida como um campo de conhecimento que está interessado em estabelecer as relações que existem entre o funcionamento do sistema nervoso central, por um lado, né, as funções cognitivas e o comportamento, por outro. Então, nós temos uma queixa, né, uma demanda que nos é trazida, e todo o nosso processo de avaliação visa responder àquela queixa por meio desse funcionamento da circuitaria cerebral, né? O porquê daquele comportamento, o porquê daqueles sintomas, e aí nós temos diferentes objetivos na avaliação neuropsicológica também. É uma área, né, de atuação reconhecida pelo Conselho Federal desde 2004. Apesar de nós ouvirmos muito mais, né, recentemente sobre a neuropsicologia, é uma área já não tão antiga, mas, né, já que vem fazendo escola ao longo dos anos. Em 2004, o Conselho Federal de Psicologia ele reconhece a neuropsicologia como uma especialidade em psicologia para a finalidade de concessão e registro do título de especialista. E aí, então, a gente vai pensando, né, quem é o profissional que pode realizar a avaliação neuropsicológica? Até uma discussão que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, né, essa conversa entre as diferentes áreas com a neuropsicologia. E aí a professora Ana Cristina fala muito bem, né, do uso dos instrumentos psicológicos. Na neuropsicologia, nós usamos os mesmos instrumentos que usamos na avaliação psicológica, né? Os mais conhecidos, o VISC, VAIS, VASI, são instrumentos importantes para esse nosso processo de avaliação. O que difere é o entendimento, é a interpretação desses resultados, né? A explicação desses resultados. As diferenças, né? Então, nós estamos falando de avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. Qual é a diferença? Né? Existem muitas diferenças, poucas diferenças. Então, na psicologia, na avaliação psicológica, nós usamos bases teóricas, né? A interpretação é que se difere. Então, em um processo de avaliação neuropsicológica, a interpretação dos resultados dos testes, de tudo que eu observei, eu vou fazer à luz, né, de teorias neuropsicológicas. Então, o que difere é a teoria que está por trás da sua interpretação. Né? Então, o psicólogo que realiza uma avaliação psicológica, né, ele consegue fazer uma interpretação baseada nesse funcionamento do sistema nervoso central, se ele tiver conhecimento, né? Então, o que a gente estuda nesse curso, nessa formação de neuropsicologia? Todo esse processo
da memória, do desenvolvimento da linguagem, quais são as ferramentas. Então, o nosso olhar, né, eu costumo dizer o seguinte, vai ficando mais apurado. Sinceramente, eu não consigo separar mais uma coisa da outra. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, né? Quem faz avaliação psicológica, uma formação em avaliação psicológica, deve fazer também, né, uma formação em neuropsicologia, né? Eu estou falando de uma experiência minha, assim, né? Eu olho hoje, eu tenho 21 anos de formação, então eu olho para trás, né, da minha carreira, as avaliações psicológicas que eu realizava. É claro que meu público, né, sempre ali do transtorno do neurodesenvolvimento, e eu penso assim, como eu consegui fazer essas avaliações sem esse olhar que eu tenho hoje da neuropsicologia? Então você vai observando que são coisas que vão se complementando, né? E o nosso olhar vai ficando cada vez mais apurado para identificar, observar todos esses fenômenos, esses construtos, né, que nós observamos, avaliamos, medimos, né? Lembra que lá no começo eu falei que a minha formação tem sido voltada para a avaliação psicológica, né? A psicometria. Então, tenho tomado muito cuidado com os instrumentos que nós utilizamos. A professora Ana Cristina já foi falando muito bem sobre isso, né? Eu tenho algumas outras questões também para apontar e nós vamos discutindo aqui. Então, vamos lá. Quais são? Já entendemos aí a definição mais ampla da neuropsicologia, né? Quais são os objetivos da neuropsicologia? No processo de avaliação psicológica, nós também temos objetivos, diferentes objetivos, e aqui também, né? E que se coincidem, claro. A forma que nós vamos explicar isso, né? Interpretar esses resultados aqui fazem diferença. Então, o meu objetivo em uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é buscar esse diagnóstico diferencial. Realizar um diagnóstico, buscar o diagnóstico diferencial, investigar o grau, a natureza de alterações cognitivas e comportamentais. Daqui a pouquinho eu já vou falar, né, qual é a demanda que geralmente nós encontramos em avaliações neuropsicológicas, né? Monitorar a evolução de quadros neurológicos, tratamentos médicos, cirúrgicos. Então, muitas vezes, esse objetivo da avaliação, da neuropsicologia, não só a avaliação, mas também daqui a pouco a gente fala sobre reabilitação, tem sido acompanhar tratamentos medicamentosos, né? O médico faz ali um diagnóstico, é feita uma avaliação neuropsicológica e o neuropsicólogo, muitas vezes, ele vai acompanhando, né, os efeitos medicamentosos no comportamento, no funcionamento cerebral. Então, a avaliação neuropsicológica ela é extremamente importante nesses momentos. Até mesmo para decisão, tomadas de decisão de um médico para realizar uma cirurgia ou não. Então, muitas vezes, né, essas demandas não são trazidas. Também para planejar e monitorar programas de reabilitação, é extremamente importante. Então, a partir de uma avaliação neuropsicológica, eu consigo estabelecer, né, programas de reabilitação. Eu consigo propor programas de intervenção. Como eu disse, eu trabalho basicamente com crianças, principalmente no autismo. Então, a partir de uma avaliação neuropsicológica, entendendo o perfil neuropsicológico daquela criança, seja TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem, eu consigo observar ali quais são as áreas, quais são as dificuldades, as facilidades da criança também, né? E propor um programa de intervenção. Como que eu vou trabalhar com aquela criança? Como que ela vai se beneficiar? E é sempre importante, né, que a avaliação neuropsicológica, o objetivo dela é muitas vezes o diagnóstico, mas não termina ali, né? Eu vejo, tenho sempre ensinado isso, que o nosso objetivo, ele deve ser bem mais amplo. Então, a partir da avaliação, entendendo aquele funcionamento, aquele perfil neuropsicológico, eu consigo propor uma melhor qualidade de vida para a criança, um melhor desenvolvimento escolar, enfim, são várias questões aí que estão envolvidas nesse processo. Olha, a neuropsicologia, ela também conversa e deve conversar com diferentes áreas,
né? A avaliação nunca é feita sozinha, né? Por exemplo, um neurologista me encaminha alguém para que eu realize um processo de avaliação neuropsicológica, e aí eu entendo que eu preciso de uma avaliação de uma fonoaudióloga, de um terapeuta ocupacional, algumas vezes, né, do psiquiatra, da psicopedagogia, né, da pedagogia, a comunicação com a escola. Então, nós entendemos a neuropsicologia, né, como uma atuação, uma conversa ali multidisciplinar, né? Ninguém trabalha sozinho. Por quê? Porque essas habilidades, né, esse funcionamento, nosso funcionamento, envolve diferentes entradas de informação. Informação auditiva, informação visual, né, e esses resultados de outras avaliações são extremamente importantes para que nós consigamos chegar ao entendimento daquele funcionamento daquela pessoa. O nosso trabalho também, ele se divide, né, entre avaliação e reabilitação. Aí vai depender da formação, dos interesses e das habilidades. Eu trabalho especificamente com avaliação, né, não é a minha demanda a reabilitação. Por quê? Porque minha experiência, toda a minha formação em avaliação psicológica ao longo do tempo foi me dando, né, claro, habilidades, facilidades até, muitas vezes, na avaliação neuropsicológica. A gente tem que estudar bastante, né, principalmente a psicologia do desenvolvimento, né, a psicopatologia, porque muitas vezes nós estamos buscando, sim, entender um diagnóstico, né? Como eu disse anteriormente, fazer um diagnóstico, realizar um diagnóstico diferencial. Então, é importante, esses conhecimentos, eles são extremamente importantes. Além do que, né? Entender sobre psicometria, entender sobre estatística, porque nós temos medidas que nós vamos transformar em explicações para alguém, né? Explicação daquele funcionamento cognitivo, da memória, da linguagem, né? E não é uma tarefa fácil, né? Então, já adianto, é importante que nós busquemos, assim, uma boa formação, uma supervisão, né? Então, estamos sempre estudando. Coloquei ali, né, a palavra processo. Por quê? A avaliação neuropsicológica, sim, ela se trata de um processo. Não é uma simples aplicação de testes. Não é, por exemplo, eu aplicar uma bateria de testes e descrever os resultados, né? Envolve muito mais que isso. Esta talvez seja, eu sempre digo assim, né? A aplicação de teste é algo sistematizado, né? Nós treinamos, a gente consegue fazer isso muitas vezes, né? Com facilidade, quem já entende, conhece os instrumentos. A parte mais complicada, mais difícil da neuropsicologia é esse raciocínio, né? O porquê desta pontuação, né? E você vai ver, muitas vezes você utiliza o teste A, ele dá uma pontuação dentro da média. Você utiliza o teste B, ele está avaliando o mesmo construto e ele dá uma pontuação abaixo da média. E aí, o que nós fazemos? Então, a importância de entender a ferramenta que você está utilizando, entender o construto que você está avaliando. Então, por exemplo, eu fiz uma avaliação da atenção e eu tenho testes que dão pontuações diferentes um do outro, né? Isso às vezes vai quebrar a cabeça da gente. Então, vamos entender qual é a natureza da ferramenta. Ela avalia a atenção por meio de estímulos visuais, são estímulos auditivos. Será que aquela pessoa, naquele momento em que eu apliquei aquele teste, ela estava cansada? Né? Isso tudo interfere. Então, o processo, né, não é em uma sessão que nós fazemos isso. Temos uma queixa, né? A ferramenta mais importante do neuropsicólogo é a anamnese. Então, eu sempre digo, né, a anamnese bem feita nos leva muito à frente. Então, sempre pense isso, né? Eu tenho uma queixa. A partir desta queixa, o que eu preciso investigar? Né? Então, ouça bem a queixa. Eu sempre, né, penso assim, analise as entrelinhas,
né? Tire dúvidas, pergunte, amplie sua fonte de informação. Muitas vezes nós trabalhamos com o relato de outras pessoas, a percepção do outro sobre aquela pessoa que estamos avaliando. Isso interfere? Sim, né? Porque é o olhar do outro. Qual é talvez o conhecimento dele sobre aquilo? Será que ele tem noção de algumas dificuldades daquela pessoa? Né? Então, esse processo, nós estamos falando, ó, de observação do comportamento, anamnese, entrevistas estruturadas, a aplicação dos testes. Então, uma parte importante desse processo é a escolha das ferramentas. Quais os instrumentos que você vai utilizar, né? Tem que estar relacionado à queixa, né? Porque é um processo de investigação que nós fazemos na avaliação psicológica e na avaliação neuropsicológica. Aqui, nós realizamos um estudo de caso, né? Em que eu vou buscar entender o perfil neuropsicológico, né? Como é o funcionamento cognitivo, funções executivas, quais são as facilidades? Então, essa criança tem uma melhor memória auditiva, né? Então, com isso, eu consigo pensar quais as formas de estudo para que ela tenha um melhor desempenho na escola, por exemplo. Né? Então, é um processo em que eu vou ter ali informações para desenvolver esse raciocínio, o que explica o quê? Né? Qual é o núcleo de dificuldade dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, ou até mesmo desse idoso? Né? Para eu entender esse perfil neuropsicológico. Não é simplesmente aplicar os testes, né? Interpretar à luz da psicometria e também observar como que as pessoas respondem aos testes. Isso nos dá informações extremamente importantes. Né? Nesse processo também, nós vamos buscar entender ali quais funções cognitivas estão preservadas, quais funções estão comprometidas. Se essas funções comprometidas, elas impactam nas atividades de vida diária da pessoa, né? E como que nós poderíamos trabalhar para desenvolver, melhorar essas habilidades. Enfim, sempre lembre, né? A avaliação neuropsicológica se trata de um processo. Muitas vezes um processo amplo que envolve observação do comportamento, visita escolar, se nós estamos falando de uma criança com dificuldade de aprendizagem, a anamnese, a aplicação de testes, a correção, a interpretação, o laudo, a devolutiva, né? A informação, se foi um pedido de outros lugares, como a escola, por exemplo, né? E aí a reabilitação. Então, você pode trabalhar tanto com a avaliação neuropsicológica, quanto a reabilitação neuropsicológica, né? Aí vai depender das suas habilidades, das suas afinidades. Você pode trabalhar com as esses dois aspectos da neuropsicologia? Claro que sim, né? Eu posso trabalhar a reabilitação da mesma criança que eu fiz a reabilitação? Claro que sim, né? Se você tem habilidade, conhecimento para isso, sim. É claro que existem as preferências, né? E aí nós vamos pensar, né? A reabilitação neuropsicológica vai trabalhar o quê? Estratégias para adaptação dessas funções cognitivas, né? Então, se eu observei dificuldades de memória operacional, prejuízos de memória operacional, e o que vai impactar na aprendizagem dessa criança, eu vou buscar ferramentas para que eu desenvolva, para que eu consiga, né, desenvolver, treinar aquela habilidade, tá? Os programas de reabilitação neuropsicológica, eles podem ser voltados para dificuldades acadêmicas ou para diferentes funções cognitivas que tenham ali prejuízo, como atenção, memória operacional, funções executivas, né, como eu já disse anteriormente. Quais são as demandas que nós encontramos aí na neuropsicologia? Né? São diversas as demandas. Qual é? Eu acredito, né, que atualmente nós tivemos um aumento de procura pela avaliação neuropsicológica independente da faixa etária. Por quê? Eu acredito que a pandemia ela deixou algumas coisas escancaradas para muitas pessoas.
né? Talvez algumas famílias que passaram mais tempo com as crianças conseguiram observar algumas dificuldades, que talvez já estivessem ali, mas não tinham sido observadas, né? Qual é a demanda na neuropsicologia infantil? Não são somente essas, tá? Eu fui elencando algumas aqui que talvez sejam as maiores demandas. A prematuridade. Prematuridade vem como risco para o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, você observa, assim, a gente hoje em dia consegue fazer avaliação neuropsicológica de bebês, né? De muito novinho, né? Então, muitas vezes você vai fazer uma avaliação neuropsicológica de um bebê para acompanhar esses marcos do desenvolvimento dele, porque talvez ele tenha nascido muito antes do tempo. Então, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do bebê. AVC também na infância é comum de acontecer, traumatismo craniano, talvez aí uma demanda maior e crescente ultimamente dos transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, e cada vez mais cedo essa busca por essa avaliação, por esse diagnóstico, crianças muitas vezes antes dos 2 anos de idade, né? A avaliação neuropsicológica para investigação aí de diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, as dificuldades de aprendizagem também, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, uma demanda frequente também é o transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Então, fazer essa avaliação, investigar o perfil cognitivo, a inteligência, as atividades adaptativas, o comportamento adaptativo da criança para entender um perfil, algumas vezes, né, de uma deficiência intelectual, os transtornos específicos da aprendizagem, né? O transtorno específico da aprendizagem, ele se distancia da deficiência intelectual porque é algo específico, ou da leitura, ou da matemática, ou da escrita. Atualmente também uma demanda grande do transtorno opositor desafiante, né, que tem alterações do funcionamento cognitivo. A gente observa muitas vezes nesses transtornos do neurodesenvolvimento, né, disfunção executiva, né, de controle inibitório. Nós temos ferramentas para mensurar tudo isso. Na clínica neuropsicológica do adulto, né, o que mais se costuma chegar? Qual é a demanda maior? Queixas de memória, de linguagem, esclerose múltipla também. Por que fazer essa avaliação de alguém que já tem um diagnóstico da esclerose múltipla? Para entender quais são as potencialidades, né, para dar para aquela pessoa uma maior funcionalidade, uma melhor qualidade de vida. Traumatismo crânioencefálico também é uma demanda, né, pensando no adulto, às vezes acidente automobilístico, de moto, e aí você vai realizar uma avaliação para entender quais são essas dificuldades. Acidente vascular cerebral, para avaliar as funcionalidades, quais seriam as intervenções adequadas. Alterações comportamentais, tem sido uma demanda alta também na clínica do adulto, a investigação do transtorno do espectro autista, né? Pessoas que agora com maior informação, um maior número de informação, ela consegue identificar e às vezes observar um padrão um pouco diferente dela, né? Pessoas que não foram diagnosticadas na infância, porque hoje em dia a gente fala mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é uma busca que tem sido muito crescente e interessante, né? Na minha prática, na minha experiência, tem acontecido o seguinte: quando eu dou a devolutiva para os pais, né, dos filhos dele, da criança, né, fechando ali como um diagnóstico do transtorno do espectro autista, olha, hoje mesmo aconteceu isso. Eu estava dando devolutiva, né, de uma criança, da avaliação que eu realizei de uma criança de 2 anos, e o pai disse: olha, tudo isso que você está falando, eu me vejo nisso que você está falando. Eu era criança e eu era assim. Eu estou lembrando de mim na adolescência, eu apresentava tudo isso, né? E aí ele fala: será que eu posso fazer uma avaliação também? Né? Sim, isso é muito cabível e tem acontecido, né, com uma frequência maior. E hoje nós temos instrumentos para avaliação do adulto também.
No idoso, né, é comum a queixa ali da memória, do esquecimento, que muitas vezes não está relacionado à perda de memória, mas uma disfunção executiva mesmo, né? As demências, a doença de Alzheimer, Parkinson, né? Então tem sido a clínica do idoso também tem crescido substancialmente. Por quê? A população está chegando numa idade mais avançada, né? A gente tem visto pessoas cada vez, né, com uma idade mais avançada. E aí as dificuldades também vão começar a aparecer. Avanços e desafios, né? A professora Ana Cristina já trouxe muitas coisas aqui, algumas coisas eu vou complementando, porque a nossa fala vai bem ao encontro, né? Quais são os avanços e desafios? Temos uma questão extremamente importante aí, né? Que eu, como trabalho com psicometria, construção de instrumentos, eu sou muito atento, né? E criteriosa com os instrumentos que utilizamos nesses processos. E aí eu vou dizendo, né, criteriosa com o quê? O uso do instrumento. Hoje nós temos ferramentas, né, de investigação, não vou nem falar avaliação, né? Temos muita coisa na internet, de domínio público, né? Se você colocar aí, fizer uma busca, avaliação neuropsicológica, teste, você encontra muita coisa que você pode imprimir, aplicar, e as pessoas fazem uso disso. Tá, mas e daí? Quais são os estudos científicos dessas ferramentas, dessas tarefas? Vá buscar sempre, né, em artigos científicos, em livros, porque tem que apresentar parâmetros psicométricos. Senão, não é nenhuma fonte de avaliação complementar, né? Nós temos as fontes de avaliação fundamental e as fontes de informação complementares, né? E mesmo que essas fontes complementares não estejam no SATEPS, não seja um manual de um teste com parecer favorável, ela deve ter obrigatoriamente os parâmetros psicométricos, estudos de evidência de validade. Por quê? Porque é o que vai garantir, né, que você esteja avaliando aquilo que você se propôs a avaliar, né, de forma bem ampla, assim, uma definição. Outra questão também que acontece na neuropsicologia, e aí nós temos que ficar bastante atentos, é o uso de instrumentos que não tiveram estudos para o Brasil. No autismo acontece bastante disso, né? A utilização de ferramentas que as pessoas traduzem, né? E quando nós trabalhamos com um instrumento que é adaptado para o Brasil, para o uso para o Brasil, não é somente a tradução, é todo um processo amplo, né? De adaptação transcultural, né? Então, um profissional, o SRS, vou falar um pouquinho daqui a pouco do SRS, é um instrumento que foi criado nos Estados Unidos, é utilizado em diferentes países. Para utilizar no Brasil da forma como ele está hoje, eu levei 5, 6 anos para chegar nisso, né? Então, teve todo um processo, né, de colocar em versão do português, 3 pessoas fizeram isso, depois nós voltamos para a versão em inglês, então vários profissionais vão analisando, a gente faz uma análise de juízes, né, desses instrumentos, todos desses itens, depois um estudo piloto do funcionamento estatístico dele mesmo, né? Então, atentar-se para isso, né? Eu posso utilizar instrumentos que estão em inglês? Ah, mas eu vou usar como complementar. Posso? Então, não pode. Isso é uma falta ética, né? Pegar um instrumento que tem lá tabelas para a população americana e colocar e entender aquilo ali como fundamental, não posso fazer isso. Outra questão também aqui, acho que a professora Ana Cristina já apontou, né? A formação continuada. A importância de continuarmos com os nossos estudos, né? Ninguém sabe tudo. Eu tenho a impressão, e acredito que muitos colegas aí vão dividir dessa mesma impressão, que quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Nós temos também cada vez instrumentos mais sensíveis, temos lançamentos de instrumentos importantes. Então, como que eu vou ficar boa nesse instrumento, né? Da aplicação, da correção? É sempre estudando. Cuidado sempre, né, com os parâmetros psicométricos.
a teleneuropsicologia, a avaliação neuropsicológica à distância, quando é possível? Quais os instrumentos eu tenho? E aí pensar sempre, né? O instrumento informatizado não é a mesma coisa que instrumento online. Para cada uma desses tipos de avaliação, nós precisamos ter estudos diferentes, né? Então, o mesmo instrumento que eu uso papel e lápis no meu consultório, e eu posso colocar, eu não posso, né? Talvez a pessoa coloque no Google Forms e envie o link, né? Nós estamos alterando ali as propriedades daquele instrumento. Então, muito cuidado com isso também. Até que ponto é possível? Nós trabalhamos muito na avaliação neuropsicológica com a percepção. Então, se eu tenho instrumentos que têm estímulos visuais e se eu for utilizar, por exemplo, pelo computador, a luz pode interferir e aí muda os resultados, tá? Então, sempre pensar, quando é possível, né, consultar colegas mais experientes, ter clareza, né, critérios éticos para pensar aí. É uma prática que vai, né, nós temos visto, sim, né, os atendimentos online, algumas formas de avaliação online é possível, você tem que entender muito bem, né, analisar todos os pormenores. No processo de avaliação, um dos desafios também aqui na neuropsicologia é a sobreposição de sintomas, né? Então, essa discussão é TEA ou TDAH? Ou são os dois? Ou eles se diferem? Né? Então, sempre buscar os manuais categóricos, né? Os manuais taxonômicos. O que é manual taxonômico? São os manuais, o DSM-5, né? Que possam esclarecer quais são os critérios. Outra questão também aí, né, de avanços na neuropsicologia, nós estamos falando aqui, né, de uma neuropsicologia mais atual, os recursos, a informatização, ela é extremamente importante. Como eu disse, nós temos, sim, cada vez mais ferramentas que têm sido utilizadas tanto de forma remota como online, né? São questões diferentes. Exames de imagem também, para entender melhor um diagnóstico e essa conversa com o médico, né, o neurologista. E aí, como um desafio à nossa profissão, enquanto psicólogos e na atuação da neuropsicologia, ainda temos, apesar de, né, a nossa profissão aí, né, nosso trabalho, nossa atuação estar aumentando, ainda temos um desconhecimento, né, da classe médica mesmo, né, de profissionais da saúde, às vezes não entendem muito bem o que faz um neuropsicólogo, tá? Outra questão, aqui eu entendo como um desafio, né, os limites necessários. Hoje, muitas outras áreas que colocam o neuro na frente, né, então é importante essa discussão. Por quê? O que é da psicologia? Né? Qual é a expertise do psicólogo? O que são construtos psicológicos, construtos neuropsicológicos? Então, eu observo, às vezes, que eu realizo uma avaliação, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quais são os nossos desafios aí pela frente. Eu tenho visto profissionais de tantas outras áreas utilizando ferramentas que seriam, talvez, mais de uso do psicólogo, né? E que daí, o que diferencia? Talvez não seja nenhuma ferramenta de uso exclusivo do psicólogo, mas o que diferencia, é o que eu disse lá no começo, é a interpretação, é o conhecimento, são as teorias, né? O domínio dessas teorias para fazer essas interpretações. Então, as áreas devem se conversar cada vez mais. Então, quando eu vou realizar um processo de avaliação, tenho já as pessoas que trabalham em conjunto, e a gente trabalha muito bem, olha, eu vou usar tal ferramenta, porque senão fica repetindo as ferramentas, né? E os pais, muitas vezes, estão respondendo sempre as mesmas coisas. Outra questão importante, eu já fui falando bastante sobre isso também, né? É o nosso conhecimento em psicometria. Esse eu entendo que é, sim, extremamente importante e tem sido um grande desafio. Eu falo isso mesmo como professora de cursos de pós-graduação, né? Eu sempre digo, quando a gente entra no curso de psicologia, a gente entende, né? A maioria das pessoas entendem que a matemática não faz parte. E aí
eu tenho visto cada vez mais, né, nesses processos de avaliação neuropsicológica, o quanto a psicometria, a estatística, a matemática deve ser prioridade de estudo, sim, né? Então, se dedicar a estudar isso cada vez mais. Por quê? Porque é a minha interpretação daqueles resultados daquelas funções, né? Então, eu tenho usado isso sempre ao meu favor e eu vou te dizer por quê. Agora, ultimamente, né, nesses processos de avaliação da infância, eu ouvi, e tenho certeza que vocês ouviram muito também, né? Olha, meu filho tem um atraso da linguagem, ele tem algumas dificuldades, mas isso se justifica pela pandemia, pelo isolamento. Meu filho não foi à escola, né? Os bebês da pandemia que a gente ouve. E aí eu tenho mostrado mesmo, né, estatisticamente, o quanto a criança realmente está dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento. Como que eu faço isso? Eu tenho usado os intervalos de confiança dos instrumentos. Né? O que é um intervalo de confiança? Os instrumentos, os testes, eles têm um cálculo. Geralmente, a gente vai trabalhar com 95%. Né? E aí teria 5% de possível erro, tanto para menos quanto para mais. Eu levo isso para os meus laudos, né, de avaliação, fazendo essa discussão. Olha, mesmo calculando 5% de ponto a mais, uma pontuação um pouquinho maior, a criança continuaria com essas dificuldades, ela continuaria com essa classificação de atraso. Né? Então, o que a pandemia poderia fazer? No que ela poderia interferir no desenvolvimento de uma criança? Talvez uma criança mais tímida, mas um pouco, talvez, de dificuldade de relação ali com o terapeuta, mas que ao longo das sessões, do processo de avaliação, essas dificuldades seriam sanadas, né? É bem diferente quando a gente observa que realmente existem ali prejuízos do desenvolvimento, atrasos nos marcos do desenvolvimento. Sempre nós vamos utilizar aqui, né, o quantitativo e o qualitativo. Os testes são importantes? Claro, eu trabalho com construção de testes, né? Eles são extremamente importantes, são ferramentas que, desde que eu saiba fazer o melhor uso, ela vai me dar resultados importantes. Eu uso sempre do qualitativo, né? O que é esse qualitativo relacionado com o quantitativo? Como a criança responde a esse teste? Como ela faz? Durante a aplicação dos testes, ela te faz, por exemplo, pergunta: pode repetir? O que você disse? Né? Esses são dados importantes para a minha avaliação. Né? Se eu estou dizendo, se eu estou dando uma instrução verbal e ela está me dizendo, repete o que você disse, né? Será que ela está prestando atenção no que eu estou dizendo? Então, apenas ali pelas instruções, a forma de responder, né? Tem crianças que às vezes falam assim, mas tudo isso, né? Eu tenho que responder tudo isso, né? E ela vai desengajando. Então, será que compensa eu continuar aplicando toda essa bateria? Ou eu posso estabelecer algumas pausas para que ela retome, engaje, volte, né? Porque esse desanimar pode interferir no processo atencional, né? E eu ter ali resultados que não sejam compatíveis. Então, olha, caminhando aqui já, né, para o final da nossa fala, né? O tempo passa muito rápido. Desses avanços, né, pensando aí na neuropsicologia contemporânea, né, nós temos aí uma mudança, uma crescente nos instrumentos de avaliação. Temos lá, a partir de 2003, né, o SATEPS, que é extremamente importante, né, que vai cuidar da qualidade, dos critérios. Eu tenho trabalhado já desde o início ali dos pareceristas, eu trabalho como parecerista do SATEPS, na análise dos testes, na análise dos resultados estatísticos, para dar o parecer favorável ou desfavorável. Então, temos também aqui, né, processos mais recentes, cada vez mais. Quem trabalha aí com a infância tem observado, né, o lançamento de instrumentos de avaliação do desenvolvimento, dos marcos. Eu sei aí de testes que serão lançados nos próximos anos, que, olha, a gente vai vibrar, assim, né, quem trabalha com avaliação neuropsicológica infantil de bebês, né, temos muitas novidades chegando. E aí esse processo todo cuidado, não é eu pegar um teste que foi,
né? Como eu disse anteriormente, foi lançado nos Estados Unidos, eu pegar, traduzir do meu jeito e aplicar e usar a mesma pontuação. As pessoas são diferentes, temos diferenças culturais, né? E isso vai refletir nos instrumentos, nos resultados. Temos cada vez mais instrumentos cuidados, né? Com parâmetros psicométricos adequados. O que são os parâmetros psicométricos? Estudos de evidências de validade, estudos de precisão e fidedignidade. Porque a gente ouve aí, né, entende um aumento dos diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, seja do autismo, seja do TDAH, porque nós temos cada vez mais instrumentos sensíveis, né, com níveis de sensibilidade e especificidade. Quando a gente está trabalhando com avaliação diagnóstica, a gente deve olhar nos manuais quais são esses níveis estatísticos, né, que é o que vai me auxiliar a identificar, né, pessoas que realmente tenham aquele transtorno. Então, outra questão também importante aqui, né, já bem falado pela professora Ana anteriormente, da informatização. Temos cada vez mais instrumentos, bons instrumentos informatizados, tá? E outra coisa diferente são os instrumentos online, né, de uso online, em que eu gero um link e eu envio esse link para a pessoa responder, tá? E eu sempre vou dizer o seguinte, a importância de que você utilize esse link de forma assistida. O que é isso? Eu posso gerar um link, enviar para uma pessoa responder, e aí eu entro com ela no Meet ou no Zoom e vou assessorando esta aplicação. Pensando em tudo isso, né, do papel, lápis, do remoto, do online, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre o SRS-2, que é a escala de responsividade social. Nós lançamos agora no início do ano, final de janeiro, né, tem tido aí uma excelente aceitação pelos colegas. É um instrumento de padrão ouro. O que significa padrão ouro? É um teste que tem tantos estudos de evidência de validade que ele se sustenta, né? Como VIS, que é um teste padrão ouro, o SRS também, utilizado em mais de 10 idiomas, né? Esse instrumento, ele rastreia e quantifica sintomas do transtorno do espectro autista. Tanto para crianças, temos diferentes formas aqui, ó. Essa é a carinha dele, né? A capa dele, a escala de responsividade social. O que é responsividade social? Está muito relacionado àquele critério A do autismo, né? A percepção, cognição social e motivação social. É o conceito de resposta social, de forma ampla. Esse SRS-2, né, nós temos 4 formulários diferentes, e aí, como eu disse anteriormente, né, dessa crescente da avaliação do adulto, né, antes nós não tínhamos ferramentas com estudos para a população brasileira, com normas adequadas para o uso, né, para as pessoas adultas. Hoje nós temos o SRS-2, por isso, nós temos visto cada vez mais um aumento dos diagnósticos do TEA na idade adulta, tá? É claro que um instrumento só não faz diagnóstico, tá? Não fique com essa impressão na minha fala. É um instrumento que vai me auxiliar em todo esse processo. Eu tenho 4 formas diferentes. O pré-escolar, que eu vou avaliar crianças ali, né, de 2 anos e meio a 4,5. O idade escolar, de 4,5 a 18 anos. Esses são de relato parental, né? Sempre os pais que vão responder. Pai e mãe, prefiro que os dois respondam, cada um responda o seu, né? De forma individualizada, porque, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos muitas vezes com instrumentos que estão avaliando a percepção do outro. Temos também um outro formulário que se chama adulto de autorrelato, a partir dos 18 anos. Então, o adulto, ele vai ler e responder sobre ele, é o autorrelato. E aí, o adulto de heterorrelato, que alguém vai responder sobre aquela pessoa que está passando pelos processos de avaliação neuropsicológica. Sempre oriento também, e penso que é extremamente importante, que nós façamos a junção dos dois.
Então, se eu tenho uma pessoa em processo de avaliação para investigação do TEA, eu usaria sim, uso sim, né, um instrumento de autorrelato, aquela pessoa vai ter a percepção do funcionamento dela, e aí eu vou pedir para quem tem uma convivência, às vezes o marido, a esposa, o pai, que também responda, né? Então vai mudar a pessoa ali, né? Primeira pessoa, terceira pessoa. A forma de escrita do item muda. As formas de aplicação, aqui ó, fazendo sentido com o que nós falamos anteriormente. Eu posso fazer uma aplicação papel e lápis de forma remota, né? O que é de forma remota? Utilizar o meu computador no consultório, por exemplo, e a pessoa vai respondendo ali pelo computador. Ou online. Online eu vou entrar na plataforma HTS5, que é da editora Howard, né? Eu entro, preencho as informações sobre aquela pessoa que vai responder, eu gero um link e posso enviar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Olha que avanço nós temos, né? Eu posso gerar um link e a pessoa vai responder, né? Onde ela estiver. E aí eu digo sempre, né? Priorize pela aplicação assistida, entre, né? Pelo Meet, ou uma outra ferramenta para que você acompanhe essa avaliação. E olha só o resultado que esta ferramenta nos traz. A correção é informatizada, como eu disse, eu coloco lá todas as informações, né, as respostas. Se eu apliquei papel e lápis, eu vou colocar no sistema as respostas da pessoa. Se a pessoa respondeu pelo meu computador online, isso já vai automaticamente, eu vou gerar um relatório. Aqui é uma parte do relatório que eu estou te mostrando, né? É um gráfico que nós vamos pegar sempre esse score total, lá embaixo. Olha, aqui a gente já sabe que é um score total, um score T de 66. Né? A partir de 60, a gente entende, sim, 60 é o ponto de corte, que me indicaria que essa pessoa tem a possibilidade, sim, de pontuar para o transtorno do espectro autista. As outras pontuações, os outros pontinhos vermelhos que nós observamos ali, são subescalas, né? Que vou pensar para a intervenção. Ó, só de bater o olho aqui, nesse perfil, nesse gráfico, nós poderíamos inferir. É claro que eu vou juntar todas as outras informações, porque lembre-se, é um processo. Né? Nós podemos inferir que sim, essa pessoa tem uma pontuação compatível com pessoas dentro do espectro autista, e talvez não, né? Ela tem uma maior dificuldade aqui, um prejuízo maior da motivação social. Aqui eu já começo a pensar, né, de possibilidades de intervenção com essa pessoa, né? Quais as atividades, como que eu vou trabalhar, intervir para melhorar a motivação dessa pessoa. É alguém que tem ali, ó, menos movimentos estereotipados ou interesses restritos, né, comparando com os outros resultados. O relatório também vai nos possibilitar uma tabela com os scores, né? Depois, quando ela vai explicando cada uma dessas subescalas, ele vai colocando também os intervalos de confiança. E aqui, ó, só para a gente finalizar, já estou bem no meu tempo aí, né? Olha que interessante isso daqui. Essa daqui é uma avaliação cruzada, e o sistema faz isso. Era uma criança, eu né, dei o formulário para o pai responder e para a mãe responder individualmente. E o sistema cruza. Então, as pontuações ali em azul são as respostas do pai, e as pontuações em vermelho são as respostas da mãe. Lembra que eu disse que a gente está trabalhando com a percepção do outro? Então, olha só, né? A mãe, nesse caso, é a mãe que fica mais tempo com a criança, ela tem uma percepção, talvez, um pouco mais de dificuldade, o pai tem uma percepção, talvez, de mais facilidade, de algumas habilidades. Poderíamos, né, inferir sobre isso. Bom, eu passaria a noite toda aqui, quem foi meu aluno, eu já vi muitos alunos aqui da pós-graduação me acompanhando, eu passaria a noite toda falando sobre o SRS, falando sobre avaliação neuropsicológica,
mas eu sei que nosso tempo é curto, né? Depois, quem quiser saber mais, no site da editora Holgraph tem informações. Já avançamos muito na neuropsicologia, em avaliação neuropsicológica, também na reabilitação. Cada vez mais temos programas com mais evidências científicas, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Um caminho de formação continuada, de especialização, de buscar cursos cada vez mais adequados, com bons professores, com bons recursos. E como eu disse lá no comecinho, né, juntar as coisas. Eu não consigo mais, e acredito que muita gente vai concordar comigo aí, né, de separar a avaliação psicológica da neuropsicologia. São coisas que se complementam e são muito atuais, né? Vivemos aí já há muitos anos a década do cérebro. Então, essas explicações cada vez vai trazendo mais sentido para esses processos de avaliação que realizamos. Olha, terminando aí quase que pontualmente, né? Agradeço a atenção e deixo aqui meu contato, né? Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o SRS ou outras questões também sobre a neuropsicologia, pode entrar em contato, eu sempre respondo todo mundo, tá? Agradeço, não sei se tem perguntas, se temos tempo para perguntas ou não. Lisandra, infelizmente nós não temos tempo para questões, mas a fala foi bem elucidativa, né? Nós do CRP 09 agradecemos muito a sua participação neste evento, agradecemos também à professora Ana Cristina Rezende, e eu reforço aqui para que todos consultem no nosso site oficial sobre a programação de amanhã, que também tem muitas coisas a serem debatidas, muitos temas interessantes. Novamente, Lisandro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, os certificados serão enviados de forma automática a partir da próxima semana a todas as pessoas que fizeram o check-in aqui no Zoom. Então, todos podem ficar tranquilos que o certificado vai ser enviado por e-mail cadastrado lá na plataforma Simpla, por e-mail de vocês. Agradecemos muito a participação e a presença de todo mundo e uma boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal. Obrigada.